Oi, gente linda, como vocês estão? Pega aí o teu livro de português, abre aí na página 81 e vamos começar a estudar, tá bom? Porque a semana tá só começando, tá cheia de coisa bem legal. E quando a gente não está legal? Então tem um texto aí falando sobre o menino, porque parece que esse menino não tá legal. A foto tá preto e branco. E falando sobre como é que a gente se sente quando a gente tá meio que chateado. Então você vai responder essas perguntas aí que tem na página 81. Que na sua opinião, o que está acontecendo com esse menino, né? Será que ele está aborrecido, ele está triste? Você vai responder. Você vai responder também por que será que está preto e branco. Será que isso tem a ver? Será que as cores têm a ver? Então a gente vai ver isso na leitura do texto na próxima página. A gente vai ver também o que se já aconteceu com você estar triste, o que, é que você fez quando você está triste. E quando alguém está triste, você fez o quê? Então você vai lá e responde esses pontos de observação, que é muito importante em toda a nossa vida, e principalmente nessa época de agora. E agora a gente vai para essa página bem legal e vamos ler essa história aqui bem legal, sobre o texto O Meu Amigo Pintor. Um texto que ele é bem conhecido, um livro bem legal. E você vai observar que o texto a seguir faz parte de um livro, Meu Amigo Pintor. É um livro de Lígia Bonjuva, Juga, e o narrador é o menino é que conta a história, que narra o fato, que passa por uma situação que lhe causa vários sentimentos confusos. Então ele vai aprendendo a conhecer esses sentimentos e a lidar com esses sentimentos. Então você vai responder como você imagina que seja a relação do menino que narra a história com o pintor. Então você vai responder agora, antes de eu ler, a gente ler a história. Tá certo? Para depois, no final, você ver se tem a ver o que você escreveu, certo? E o que você imagina que o menino pode ter aprendido com seu amigo pintor. Responde aí, depois você vê, não tinha nada a ver com o que eu escrevi, tá certo? Vamos ler? Meu amigo pintor. Sexta-feira. Eu não sei. Eu já nasci desse jeito. Ou seja, eu fui ficando assim por causa do meu amigo pintor. Mas quando eu olho para uma coisa, eu me ligo logo, é na cor. Um dia o meu amigo me disse que eu era um garoto com alma de artista e me deu um álbum e uns trabalhos que ele tinha feito com aquela tinta a óleo e pastel. O meu amigo me disse que quanto mais a gente presta atenção numa cor, mais coisas saem de dentro dela. Aí eu fiquei olhando para a cara dele sem entender. Eu não entendi mesmo aquela história de tanta coisa e saindo de dentro de uma cor. Mas hoje teve uma hora que eu não estava afim de olhar para a cara de ninguém. Então eu abri o álbum que ele tinha me dado. Acompanha a leitura aí, vai lendo comigo, tá? Na página 83. Olhei, toca olhar e de repente eu entendi direitinho o que ele tinha falado. Me deu uma vontade danada de ir lá em cima e dizer: saquei o que você me disse naquele dia. Estou entendendo demais esse preto. Te juro que me deu um estalo e eu estou entendendo o jeito que esse amarelo pegou. Só que não deu para falar com meu amigo pintor. Ele morreu hoje. Está fazendo 3 dias que ele morreu. Meu amigo ele morava num apartamento aqui em cima. E eu já ia lá jogar gamão com ele. A gente conversava e ele tinha um relógio de parede que batia a hora e meia hora também. Para mim, ouvir um relógio batendo era que nem ouvir o meu amigo andando ou falando ou rindo. Será que dá para entender o que eu quero dizer? Mas não era isso que eu queria contar. Eu queria era dizer que na terça-feira, quando eu cheguei da escola, eu fiquei sabendo que ele tinha morrido. E fui lá. Eu não aguentei olhar para ele assim, morto. Eu virei a cara para a parede e dei de cara com um quadro que ele tinha pintado, uma mulher amarela. Um dia ele me disse que
ele estava assim, ela estava toda amarela porque tinha acordado contente. E eu que ainda não sacava nada de cor, eu fiquei achando que era birutice de pintor. Não deu para ficar lá em cima. Aí eu voltei correndo pro meu quarto e de repente eu comecei a me sentir todo escuro, sabe? Por dentro. Tão escuro que não dava para enxergar mais nada dentro de mim. Mas nessa hora o relógio começou a bater a beça, porque era meio-dia. E se alguém perguntar que cor tinha a batidão, eu respondo correndo, amarela. É que eu fiquei igualzinho ao meu amigo pintor. Eu dei para achar que amarelo é uma cor contente. E era tão bom ouvir aquele meio-dia e ele bateu. Aí no primeiro amarelo forte, mas depois o amarelo foi ficando mais fraco. Aí cada vez mais fraco, aí o relógio ficava batendo. O relógio estava perdendo corda. E era por isso que a batida se arrastava com aquele amarelo cada vez mais desanimado, cada vez mais esbranquecido. Hoje ficou tudo branco. O relógio não bate mais. Que vontade de ir lá, dar corda nele. A porta está trancada. Quem é que ficou com a chave? A tal da Clarice. Mas a corda do relógio acabou. Ele levou a chave, mas o relógio, ela disse que volta aqui, mas e o relógio? Então é um texto muito lindo, né, gente? Ah, não terminou não, tem a parte de baixo, na 84. De noite, quando eu fui dormir, eu fiquei esperando e nada. Só aquele branco todo que eu nunca pensei que silêncio fosse assim tão branco. E assim eu vi mesmo que o meu amigo tinha morrido e que branco doía mais que preto, amarelo nem se fala, doía mais que qualquer cor. Então é uma linguagem poética. A gente pode ver também aqui embaixo que está falando um pouquinho sobre a autora, a autora que foi muito feliz em retratar os sentimentos através das cores, tá? Ele falou do amarelo que para ele era contente. O preto era triste, mas o branco era mais triste ainda. Ele falou sobre palavras que a gente tem que procurar no vocabulário. E aqui tem um glossário. Ele falou que a tela era um tom pastel. E pastel quer dizer no glossário que é uma técnica de pintura a seco. Falou também sobre gamão, que é um jogo, tá aí no texto. Falou sobre a beça, quer dizer, que batia a beça, que era muitas vezes. Então, olha lá para poder tirar dúvidas, para poder ler o texto e entender. O texto texto e contexto. Aí tem ali, aqui embaixo, falando sobre Lígia Bonjuva, que é a autora do livro Meu Pintor, que ela sempre se destacou pelo trabalho da escritora com crianças e jovens. Também está falando que seus livros elas foram traduzidos por várias línguas. Olha só, foi só em brasileiro não, tá? Não foi só em português não. Foi em vários idiomas, inglês, francês, então várias línguas. E ao longo da vida ali recebeu vários prêmios em homenagem, tá? Em 1982 ela recebeu o patrimônio o mais importante da literatura infanto-juvenil. Muito importante isso aqui. Aí você vai responder a página 85, a página 86 e vai responder a página 87, tá? Corre lá na página 85, lê os textos que está dizendo e você vai lá ler e vai responder. Vai reler o texto no início. Lembra daquele iniciozinho lá? Então, eu não sei se eu já nasci assim, desse jeito, eu fui ficando por causa do meu amigo pintor, mas quando eu olho para alguma coisa, eu me ligo logo na cor. Aí você vai responder característica que o menino afirma nesse texto. Aí você vai responder. Ele está falando sempre de características de quê? Eu quero que seja de cores. Aí você vai ler esse segundo textozinho aqui que está mostrando um menino, tudo a ver com o texto. É um texto um pouquinho grande, porque a história toda do meu amigo pintor, falando que, mas essa hora do relógio começou a bater a beça, porque era meu dia. Então tá, de novo, né, eu não vou ler tudo de novo para não ficar cansativo, você vai ler, né, e no final ele diz, e o relógio estava parando a corda, então ele fez a associação o relógio parando e a cor também, que foi ficando esbranquiçado. Então o texto do menino, ele gostava de ouvir o relógio, porque ele relembrava quem? Ele relembrava o pintor, que era o amigo dele, né? E aí você vai responder.
e vai sublinhar no texto, na letra A do segundo, vai lá no texto, sublinha a história que representa essa resposta, tá? Porque o menino gostava de ouvir o relógio bater. Aí você vai lá no texto e procura. Responde a letra B, porque o menino disse que batia, que a batida do relógio no princípio era amarela, né? O amarelo lembra sempre que dava relação de estar contente. Ele não pintou uma mulher amarela porque ele disse que ela estava contente. Para você, contente pode ser vermelho, pode ser azul. Também no texto, que é a relação, mas eu quero do texto, não é o de você, tá? No texto, que relação há entre o fato de que o relógio perdeu a cor e o amarelo ia ficando cada vez mais esbranquiçado. Acabei de responder sobre isso, já bebi um pouquinho d'água, tá? Porque ficou mais esbranquiçado. Então vai lá e responde com as suas palavras. No terceiro, na página 86, você vai dizer, no final do texto, o menino fez uma relação entre a cor branca. Aí na letra A, o menino relaciona a cor branca a quê? Né? Ele relaciona o quê? Ele relaciona a alegria ao silêncio, ao quê? Você vai responder. Porque o menino afirma que, no final do texto, que o branco doía mais que preto. Por que será? Então, tem tudo lá no texto e você me responde. Tem duas alternativas para responder na letra C, que o menino relacionava os sentimentos que tinha pela morte do amigo. Qual foi? Contribuiu para que ele compreendesse melhor os sentimentos, as cores, ou confundiu ainda mais? Eu acho que compreendeu, né? E aí você vai ter um quadro bem legal para você colocar, completar ele, o sentimento. Contente era que cor? A gente já sabe, era amarelo, era branco, era amarelo esbranquiçado, desanimado, dor, mais que doído. Então vai lá e completa o texto. Tudo para completar essa tabelinha aí, gente. Essa tabela é só com cores, tá? Não tem outra coisa não. No quinto, leia o texto, que o menino fica aguardando as batidas do relógio. A gente leu, você vai ler de novo e você vai responder a letra A. O que é o fato de o menino preferir ficar em casa escutando o relógio em vez de participar de outras atividades, revela dessa amizade. E ela revela o quê? Na verdade, o menino estava triste, né? Então ele precisava, o relógio fazia uma relação, a lembrança dele com o pintor. Então vai responder de acordo com o texto, de acordo com você entender. Na letra B, o menino tinha várias atividades para fazer, mas ele não queria, né? A apresentação das atividades uma após a outra, quer dizer o quê? Que o menino estava com a rotina cheia e com os sentimentos muito confusos, porque o menino estava evitando as atividades, né? Na verdade, não mostrou que ele foi para outro lugar, não, ele só quis ficar em casa, não foi? Então, já estou ajudando aí. No sexto também você vai responder, o meu livro, Meu Amigo Pintor, está escrito de uma forma pessoal, ou está organizado conforme os dias da semana, não foi? Ele não falou dia sexta, dia terça, aí você vai responder a letra A. Em que dia da semana o menino relata os fatos dessa parte do livro? Tem que ler mesmo, viu, gente, para responder, para poder entender. E na letra B, em que dia da semana um amigo pintor morreu? Vai lá. E circula lá no texto e escreve aqui na letra B qual foi o dia. E na sua opinião, escreva no diário, pessoal. Foi uma maneira de o menino expressar. Ele escreveu no diário tudo o que estava acontecendo. Ele não estava falando para alguém, tá? Se o vídeo parar, tu sabe que vai responder a página 87 e a página, até a página 87, até o final. Mas eu vou lá continuar. E no final você responde. E depois, no livro Meu Amigo Pintor, o personagem principal teve sentimentos em relação a um amigo querido, não é isso? Então você vai responder pessoalmente o sétimo e o oitavo, resposta pessoal. Então a nossa aula de hoje é essa, gente. Espero que vocês tenham gostado. E vamos lá responder e postar as atividades, tá legal? Eu espero que vocês tenham amado. Eu amei esse texto, tá bom? Fiquem com Deus.